Inteligência artificial. Parece que é o único assunto do momento, né? Totalmente. Parece que, sei lá, a gente não consegue escapar. Tá em todas as manchetes. E sempre com aquela dualidade. Exato. De um lado, aquela promessa de um futuro revolucionário, quase mágico. Do outro, um medo constante de que vamos todos perder nossos empregos para robôs. Sim. E a nossa missão hoje, assim, é tentar furar um pouco essa bolha de hype, sabe? A gente separou um material bem denso, entrevistas com o neurocientista Miguel Nicoles, análises do economista José Cobori. E alguns artigos da Super Interessante, que trazem um contraponto interessante. Isso. Para montar um quadro um pouco diferente. A gente quer entender. Essa tal de IA, ela é inteligente de verdade? O que justifica essa montanha de dinheiro, esses trilhões de dólares? E, talvez o mais importante, quais são os perigos que já estão aqui, na nossa porta, enquanto a gente se distrai com ficção científica? É um ótimo ponto de partida. Ok, vamos mergulhar nisso então. Ótimo. Porque o ruído em volta do tema é ensurdecedor. Para a gente organizar a nossa conversa, acho que podemos dividir em 3 grandes blocos. Boa. Primeiro, vamos direto na base. O que a IA realmente é, do ponto de vista da biologia, da tecnologia e por que o próprio nome já pode ser um problema. Certo. Depois, a gente segue o dinheiro. Investigar a economia por trás da IA, que se parece muito com uma bolha financeira gigantesca. Adoro essa parte. E, por fim, a gente aterrissa no mundo real, discutir os impactos, os riscos concretos. Não só para a sociedade, mas para o nosso próprio cérebro. Perfeito. Então, vamos começar pelo que me pareceu o ponto mais polêmico de todos. A tese central do Miguel Nicoleles. Ah, sim. Ele basicamente diz que o nome inteligência artificial tá todo errado. A afirmação dele é que a IA não é nem inteligente, nem artificial. Quando eu li isso, minha primeira reação foi: como assim? É uma afirmação feita para chocar, né? Mas o argumento dele é muito bem construído. Ok. Vamos pegar a primeira parte. Não é inteligente. Para ele, que é um neurocientista, a gente meio que banalizou a palavra inteligência. Como assim banalizou? A gente passou a achar que inteligência é só processamento de dados, mas a inteligência humana não é um software rodando num hardware de carne, sabe? É uma propriedade que emergiu da matéria orgânica, Certo. ao longo de bilhões de anos de evolução. É a nossa ferramenta de sobrevivência para lidar com um mundo que é imprevisível, ambíguo. Que tá sempre mudando. O nosso cérebro é uma máquina analógica, não digital. Analógica. Isso. Ele computa com a própria estrutura física, com a biologia. Entendi. Então a inteligência para ele não é só poder de processamento. É algo muito mais complexo, mais orgânico. Mas como a gente pode ter certeza disso? Tem algum exemplo que mostra isso? Tem. E o exemplo que ele usa é fantástico. Pense na baleia azul. Ok. O cérebro dela é massivo, tem muito, mas muito mais neurônios que o nosso. Certo. Se a gente seguisse a lógica de que mais processadores ou mais neurônios é igual a mais inteligência... As baleias dominariam o mundo. Exatamente. Elas deveriam estar comandando o planeta. E, no entanto, elas não estão compondo sinfonias ou construindo foguetes. Faz todo sentido. Isso mostra que a inteligência é uma qualidade, uma arquitetura específica que evoluiu para um propósito, e não só uma quantidade bruta de transistores. Ok, essa parte do não é inteligente ficou bem clara. Mas e a segunda parte da provocação? O não é artificial. Ah, essa é ótima. Porque assim, a gente vê o código, os data centers gigantescos. Isso tudo me parece bem artificial. O que ele quer dizer com isso? Ele está apontando para o segredo mais mal guardado do Vale do Silício. Que é? A dependência massiva e invisível de trabalho humano. Esses modelos de IA, eles não aprendem sozinhos num vácuo digital, sabe? Eles precisam ser treinados. Exato. E esse treinamento é um trabalho braçal, repetitivo. Ele fala especificamente do data labeling, a rotulagem de dados. E o Nicoleles chega a descrever essa prática como um trabalho semi-escravo. Uau! Trabalho semi-escravo? É uma acusação bem séria. É muito séria. Porque estamos falando de milhões de pessoas.
principalmente em países da África, do Sudeste Asiático, da América Latina. Fazendo o que exatamente? Sentadas em frente a um computador, horas a fio, ganhando centavos por hora. Para ensinar a IA. Elas que dizem para o algoritmo: isso é um gato, isso é um sinal de pare, este texto expressa raiva. Elas são os tutores invisíveis da máquina. Perfeito, é isso. Sem esse exército de trabalhadores precarizados, a IA, como a gente conhece, simplesmente não existiria. Por isso, de IA artificial, no sentido de autônoma, independente do humano, ela não tem nada. Nossa, isso muda tudo. Quer dizer que por trás daquela interface limpa e futurista do ChatGPT tem uma realidade quase vitoriana de trabalho e me faz pensar, se o nome é tão inadequado, por que ele pegou? De onde veio essa ideia de inteligência artificial? Aí a história fica ainda melhor. Segundo Nicolelis, a origem é puro marketing. Marketing. Puro marketing. Nos anos 50, um pesquisador chamado John McCarthy estava tentando conseguir verba para os projetos dele de computação. Certo. Ele tentou nomes mais técnicos, mais precisos, e ninguém deu bola. O principal financiador na época era o Pentágono, em plena Guerra Fria. Ele precisava de algo com mais impacto. Exato. Algo que chamasse atenção. Então ele cunhou o termo inteligência artificial. Era sexy, era catchy, evocava ficção científica e funcionou. O dinheiro apareceu. Que loucura! Então o nome nasceu mais como uma ferramenta para captar recurso do que como uma descrição científica? Exatamente. Ok, isso é impressionante. Então, de um lado a gente tem uma tecnologia com um nome que não bate com a realidade, que depende desse trabalho invisível, e do outro que as fontes chamam de uma bolha financeira gigantesca. Como é que uma coisa leva a outra? Essa é a conexão crucial. Por que essa montanha de dinheiro está sendo despejada em algo com uma base tão questionável? Porque no mercado financeiro, muitas vezes a narrativa vale mais que a realidade. E a narrativa da IA é a mais poderosa do século. Certo. O economista José Kubori e o próprio Nicolelis são taxativos. A bolha da IA é ordens de magnitude maior que a bolha da internet dos anos 2000. Maior que a bolha.com. Muito maior. E o motor dessa bolha é a necessidade constante de manter o hype. As empresas são, nas palavras deles, obrigadas a vender coisas impossíveis para justificar seus valores de mercado absurdos. Funciona como uma pirâmide? Exatamente como uma pirâmide. Precisa de dinheiro novo entrando o tempo todo, acreditando na promessa do futuro para que a estrutura não desabe. Mas como essa narrativa se transforma em dinheiro de verdade no mercado? Deve ter um mecanismo por trás, não é só gente empolgada comprando ação. As fontes falam de gestão passiva. Isso parece ser a chave. É a engrenagem central da máquina. O que é fascinante aqui é como o próprio mercado se tornou um sistema que se retroalimenta, quase que de forma automática. Como assim? Hoje, mais da metade de todo o dinheiro investido no mercado global está em fundos de gestão passiva, como os ETFs. Ok. Basicamente, são fundos que não têm um gestor escolhendo as melhores ações. Eles só replicam um índice, como o S&P 500. Que lista as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Isso. E aí que está o pulo do gato. E como isso alimenta a bolha da IA? Pensa no fluxo do dinheiro. Quando alguém investe num ETF do S&P 500, o fundo pega esse dinheiro e compra, automaticamente, as ações das 500 empresas na proporção do tamanho de cada uma. E hoje, o topo do S&P 500 é dominado pelas gigantes de tecnologia, as 7 magníficas, Microsoft, Apple, Nvidia. Então a maior parte do dinheiro que entra nesses fundos vai direto para essas poucas empresas. Direto, inflando o valor das ações delas, quer elas mereçam ou não. É um fluxo contínuo. Pera então, deixa eu ver se eu peguei a lógica. O dinheiro entra nos fundos, os fundos são obrigados a comprar mais ações das gigantes de tecnologia só porque elas já são as maiores. Exato. E para se manter no topo e continuar recebendo esse fluxo automático de dinheiro, as empresas precisam ter um valor de mercado cada vez mais alto. É aí que entra a promessa da IA superpoderosa para justificar esse valor. Exatamente isso, você matou a charada. É um ciclo que se alimenta sozinho. A promessa de uma inteligência geral artificial, aquela que vai superar a mente humana, não é só uma meta tecnológica, é uma necessidade financeira.
É o que justifica o valuation de hoje. É o que justifica os trilhões de dólares hoje. E isso garante que a empresa continue no topo do índice, o que garante que ela continue recebendo a maior fatia do fluxo de capital passivo. A narrativa do futuro é o combustível que mantém a máquina do presente funcionando. Enquanto o mercado financeiro se preocupa com essa fantasia, o debate público se perde em outra. O exterminador do futuro, robôs dominando o mundo. Mas as fontes que a gente analisou apontam para perigos bem mais imediatos, né? Com certeza. E honestamente mais assustadores. A gente perde um tempo enorme discutindo ficção científica, enquanto os problemas reais já estão causando estragos. Tipo o quê? Um exemplo que gerou muito alarde foi uma suposta rede social de IAs, chamada Moltbook. A mídia noticiou como se fosse o início de uma sociedade secreta de máquinas. Eu lembro disso. Pois é. A realidade, como descrita nos artigos da Superinteressante, é bem menos glamurosa. E qual era a realidade? Tecnicamente, aquilo era um ambiente de pesquisa de sistemas multi-agente. São laboratórios virtuais que existem assim há décadas, onde cientistas colocam vários programas ou agentes para interagir. Para estudar como eles se comportam. Exato. Como eles cooperam ou competem para atingir uma meta que um humano definiu. Eles não querem nada por conta própria. Entendi. Então não é uma sociedade de máquinas, é mais um laboratório. E essa aparência de consciência, de que eles estão conversando, vem de onde? Vem dos grandes modelos de linguagem, os LLMs, a tecnologia por trás do ChatGPT. Eles são mestres em gerar texto que parece humano porque foram treinados com a internet inteira, mas é pura imitação, um eco estatístico. Não há compreensão ou intenção ali. Certo. Então, o risco não é a consciência. Qual é o perigo real que já está acontecendo agora? O perigo imediato, documentado e gravíssimo, é a desinformação. E não só a desinformação política, que já é um problema gigantesco. Mas a desinformação sobre fatos básicos. Principalmente na área da saúde. A Superinteressante cita um teste que o jornal The Guardian fez com a IA de buscas do Google. E os resultados são de arrepiar. Que tipo de resultados? Por exemplo, a IA recomendou a um paciente com câncer de pâncreas uma dieta que, segundo médicos, poderia agravar a doença. Meu Deus! Forneceu dados completamente errados sobre exames de fígado. E o mais chocante, para pessoas buscando ajuda com transtornos alimentares, deu sugestões que foram classificadas por especialistas como muito perigosas. Isso é aterrorizante, porque não é um erro abstrato, é um conselho que pode literalmente adoecer ou matar alguém. E por que isso acontece? Qual é a falha no sistema? É uma característica do design desses sistemas. Um fenômeno que os próprios criadores chamam de alucinação. Alucinação. É. Um nome um pouco enganador, porque soa como um defeito raro. Na verdade, é um modo de operação padrão. Um LLM não tem nenhum compromisso com a verdade. Zero. Qual é o compromisso dele, então? A única função dele é prever estatisticamente qual a palavra mais provável para vir a seguir numa frase, com base nos padrões que ele aprendeu. Se a sequência mais provável formar uma mentira convincente ou um conselho médico perigoso... É isso que ele vai gerar? É isso que ele vai gerar. Ele é um mestre da verossimilhança, não da veracidade. E isso nos leva a um ponto ainda mais profundo. Não é só sobre a informação que a gente consome, mas como o uso constante dessas ferramentas afeta a gente, o nosso cérebro. Exatamente. Já estamos começando a ver as consequências neurológicas e sociais. As fontes falam da chamada síndrome do ChatGPT. Síndrome do ChatGPT? São relatos de pessoas que, de tanto interagirem com a máquina, começam a se comunicar de forma mais mecânica, mais direta, como se estivessem escrevendo um prompt. Perdem a nuance da comunicação humana. Exato. Mas isso não é só uma observação anedótica. Já existe base científica para essa ideia de que nosso cérebro está mudando. É mesmo? Sim. Nicolelli cita um estudo recente do MIT que é revelador. Pesquisadores monitoraram a atividade cerebral de pessoas escrevendo. O grupo que usou o ChatGPT para ajudar
mostrou 54% menos interação entre diferentes áreas do córtex cerebral. 54% a menos. Menos. Em termos simples, o cérebro estava sendo menos ativado, estava pegando atalhos, terceirizando o trabalho cognitivo pesado. Uma espécie de atrofia cognitiva pelo desuso. Exato. É por isso que o Nicolelis insiste tanto na importância de atividades como escrever à mão, que forçam o cérebro a se engajar de forma mais completa. E isso tudo parece se encaixar num projeto maior. As fontes argumentam que a IA não é só uma ferramenta, mas parte de uma ideologia. A expressão que usam é tecnofeudalismo. É uma palavra bem forte. Fortíssima. E descreve uma nova estrutura de poder na sociedade. Como assim? No feudalismo medieval, o poder vinha do controle da terra, certo? Certo. No tecnofeudalismo, a nova terra é a infraestrutura digital. Pensa bem, Google controla o acesso à informação, a Amazon controla o comércio e a nuvem, Meta controla nossas redes sociais. São os novos senhores feudais. Exatamente. São megacorporações sem nacionalidade que operam acima dos governos. Elas definem os termos de serviço da nossa vida digital e extraem valor de tudo que a gente faz online. Nossos dados são um novo tributo. E o mais incrível é que eles nem tentam mais esconder isso. A fala do CEO da Microsoft em Davos, que as fontes citam, soa quase como uma ameaça. Soa como uma ameaça de mafioso. É a melhor descrição. Ele, em frente aos líderes mundiais, basicamente disse: se vocês não consumirem nosso produto de IA, isso aqui vai virar uma bolha especulativa. É uma confissão e uma ameaça na mesma frase. Exato. É a lógica da pirâmide declarada abertamente. Continuem colocando dinheiro e comprando nossa narrativa, senão o sistema que nós criamos vai desabar e a culpa será de vocês. É a demonstração mais clara de que o objetivo não é o avanço da humanidade, mas a manutenção de uma estrutura de poder. Certo. Então, para a gente amarrar as pontas da nossa conversa, a gente começou desconstruindo o próprio nome IA. Vimos que ela não é inteligente no sentido biológico, mas uma ferramenta de previsão estatística. E não é artificial, pois depende de um trabalho humano massivo e precarizado. Isso. Depois, a gente mergulhou na bolha financeira, que é movida por uma narrativa de inevitabilidade e por mecanismos de investimento passivo. Perfeito. E, por fim, vimos que os perigos reais não são robôs assassinos, mas sim a desinformação, a manipulação e a degradação das nossas próprias habilidades cognitivas. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final importante, que vem direto do trabalho do Nicolelis sobre o cérebro. Qual seria? Ele passa a vida estudando como o cérebro humano funciona. E uma de suas conclusões centrais é que nós pensamos com o corpo todo. Nossa inteligência não está isolada na cabeça. Ela é corporal, encarnada. Depende do movimento, da interação com o mundo. Da interação física, das sensações. Nossos cérebros evoluíram em corpos que se movem, que exploram, que sentem. A pergunta provocadora que fica, então, é: se a nossa inteligência, a nossa criatividade, até o nosso bem-estar estão tão ligados ao nosso corpo, qual é o custo de longo prazo de delegarmos cada vez mais as nossas funções mentais mais essenciais a sistemas desencarnados, que existem só como código num servidor? O que a humanidade perde? O que a humanidade perde quando, aos poucos, deixa de pensar com o corpo todo e terceiriza o pensamento para uma máquina?